As pesquisas eleitorais recentes mostram um quadro de extrema dificuldade para o governo Lula assegurar sua reeleição nessas eleições de 2026. Nesse vídeo aqui eu vou explorar 3 argumentos e uma premissa importante para análise desse cenário eleitoral e os caminhos aí possíveis para 2026. Se liga aí. Bom, queridos, esse aqui é o Pra Onde Vamos, Wesley Cantelmo, um canal que discute economia política brasileira e internacional. Então convido você aí a se inserir, se integrar nessa comunidade do canal, fazendo a sua inscrição, deixando o like nesse vídeo, comentários e debatendo com a gente aí, conversando um pouquinho sobre esses temas da economia brasileira, da política brasileira e especificamente hoje sobre esse tema aí das eleições. Olha só, as últimas pesquisas mostraram aí muito claramente, né, um cenário de disputa muito intenso entre os dois polos que a gente já conhece, né? Então, essa tese da polarização, ela segue muito firme, né, muito forte. A população, não porque a população está embarcando nessa, mas é porque é o sentimento que está aflorando mesmo no seio aí do povo, né? O debate do povo. Então, nas últimas pesquisas, a gente pode pegar aí a Genial Quest, a pesquisa MDA, né? O Datafolha, a Futurapex, e todas mostram um cenário muito parecido, né? Em geral, o Lula um pouco na frente no primeiro turno. Se a gente pegar aí a Genial Quest como referência, né? O Lula aí com 37% no primeiro turno, contra 32% do Flávio Bolsonaro, né? E no cenário de segundo turno, a gente tem aí um empate técnico em algumas dessas pesquisas com o Flávio Bolsonaro um pouco à frente do Lula. Qual é a premissa aqui que eu queria apresentar, já que eu falei que eu traria 3 argumentos e uma premissa? A premissa é o seguinte: veja bem, eu vejo extrema necessidade de um abraçar da campanha do Lula pelos setores que têm preocupação com o Brasil, né? Ponto. Vocês acompanham aqui o canal, sabem que eu tenho diversas críticas à condução política que o governo Lula tem feito, sobretudo no que diz respeito à política econômica, que eu tenho discordâncias assim flagrosas, mas eu particularmente estou muito convencido, extremamente convencido, de que não há outro caminho senão a luta pela reeleição do Lula no quadro como ele está apresentado hoje, né? Não tem outro caminho, sobretudo quando a gente começa a avaliar o contexto internacional, né? Seria um desastre tremendo, enorme para o Brasil, uma eventual eleição do campo bolsonarista, né, da extrema-direita brasileira, de caráter, sim, né, reacionário, de características fascistas, etc., em articulação com uma extrema-direita internacional comandada aí por Donald Trump, que a gente está vendo o que está fazendo, né, no mundo, né, puxando um cenário de agressividade enorme contra a América Latina, contra o Oriente Médio, nessa guerra bizarra e de viés, sim, a gente tem que chamar as coisas pelo termo correto, né, de viés imperialista sobre o Irã, que, aliás, está dando um show de soberania no contexto contemporâneo para o planeta inteiro, tá? Mas uma eleição do campo bolsonarista agora, nesse momento, né, representaria, sem sombra de dúvida alguma, um retrocesso violentíssimo, mais até do que representou a eleição de 2018, que foi uma continuidade da ruptura estrutural neoliberal implantada no Brasil a partir da derrubada da Dilma em 2016 e início do governo Temer. Então veja bem, a premissa é essa, né? O que vocês vão escutar aqui, apesar das minhas críticas no meu canal em diante, sem me esconder, né? Sem me colocar aí em situação de neutralidade e análise aqui, isso para mim não existe, a necessidade sim de reeleição do governo Lula, né, de reeleição do Lula. Agora, isso
vocês nunca vão escutar de mim também isso ser feito sem crítica alguma e sem o apontamento de caminhos, fundamentalmente. Então vamos entender isso. Por quê? Porque essa questão do apontamento de caminhos, em minha análise, e não só minha, de vários outros analistas, ela está intimamente vinculada aos resultados das pesquisas, conforme a gente tem visto agora, né? O sentimento que aflora dessas pesquisas, sem sombra de dúvidas, ela está relacionada a esses 3 argumentos que eu vou apresentar, né? E aqui já começo com o primeiro deles, né? Uma percepção de não melhora contemporânea na vida do povo, objetivamente. Vocês que acompanham o canal sabem que eu tenho apresentado diversos argumentos que corroboram com esse sentimento, né? Na verdade, o que a gente pode perceber a gente pega os grandes números, né? Por exemplo, o que o governo tem divulgado bastante, né? E o argumento é esse, uma certa estranheza. Poxa, eu tenho o menor desemprego da série histórica. Sim. Porém, como eu já falei aqui diversas vezes, né? Esses números precisam ser qualificados. Por quê? A gente tem um menor desemprego da série histórica, mas uma série histórica que de 2016 para cá, ela passa a contar com aquilo que foram as inovações da reforma trabalhista, que é a incorporação do precariado, né? Dos trabalhos precários nesse cômputo. Mas a massa salarial, Wesley, está crescendo. Sim. A tendência da média, na medida que a gente tem uma parcela grande da população sendo envolvida em processos econômicos, em geração de renda, e isso está acontecendo até por mérito, sim, do governo Lula, sobretudo a partir de 2023, com o relançamento de programas sociais, né, com a requalificação desses programas, com novos impulsos, né, fiscais que estão lá em 2023, que ajudaram a retomada da economia e reconstrução do Estado Nacional. Isso tem efeito prático, né? Mas isso precisa ser qualificado com uma estrutura, a partir de uma estrutura de empregos de baixos salários, de características precárias, né? E que no frigir dos ovos, no final do dia, ou melhor, no final do mês, significa que ao longo de vários finais de meses, né, a população não está sentindo uma melhora substancial na sua qualidade de vida, apesar dela estar conseguindo se virar, sobreviver, né? Mas o sentimento de melhora, aquele sentimento de estar saindo de dentro do buraco, ele é muito lento, ele é muito tímido, até porque, e aí de fato, como vocês têm observado nas análises que eu tenho feito aqui, ou nos textos que eu escrevo, não há política econômica, não há política que no curto prazo tenha possibilitado esse sentimento de fato, né? Com uma ativação da economia que nos permita dizer que há um processo acelerado de sair de dentro do buraco por parte da população. Isso é importantíssimo, a gente não pode esquecer disso. Obviamente, esse cenário ele se soma às restrições à economia, ao crescimento econômico que tem ocorrido a partir da manutenção da taxa de juros lá nos patamares estratosféricos, que tem sido mantido desde a época do Roberto Campos Neto, e infelizmente essa diretoria indicada pelo governo Lula também manteve essa trajetória, né, com uma certa anuência até mesmo da equipe econômica do governo, que aposta todas suas fichas em importantes políticas, né, de requalificação da arrecadação, incorporando, né, novas faixas de renda a partir de diversas medidas, tem vídeo detalhado aqui sobre isso, né, e também de efeitos que ainda estão por vir, da reforma tributária, essa reforma do consumo, né, essa reforma que foi feita a partir, que só vai ter efeitos a partir do ano que vem, né? E também agora dos efeitos dessa nova composição do imposto de renda, que começa a ter efeitos esse ano, a partir dos valores que deixaram de ser retidos em fonte
daquela população que passa a ser isenta de imposto de renda nessa faixa até R$ 5.000, um pouco mais daqueles que passam a se enquadrar nas faixas de menor incidência de imposto. Mas são efeitos muito tímidos, né? E não é à toa que, se a gente pegar as pesquisas, a gente vai observar que aonde o governo Lula está extremamente desfavorável é justamente nessa faixa, entre 2 e 5 salários mínimos, né? Onde se esperava que essa população passaria a reconhecer, né, a atividade do governo a partir dessa medida de isenção de imposto de renda até R$ 5.000 e a extrapolação um pouco da faixa, mas esse efeito ele não é corroborado porque a população na prática está apertado por outros lados. Ela está apertado com o custo da sua dívida, e aí eu vou entrar nesse argumento, ele é o segundo argumento, né? E ela está apertada com custos de uma inflação que, apesar de estar controlada dentro da meta, mas quando a gente estratifica essa análise, a gente abre esse índice inflacionário, a gente vai perceber que a inflação de alimentos ainda pesa bastante, principalmente a inflação de alimentos que ocorreu lá no início do governo, porque inflação a gente tem que sempre lembrar, é movimento, é aceleração. Então, os preços chegaram em patamares elevados e não diminuíram, com exceção de alguns produtos que já são notados. Mas a gente conteu a inflação, mas não gerou um processo de queda no preço dos alimentos. E outros preços, como de energia elétrica, que já começam a sofrer os resultados danosos, nefastos, da privatização da Eletrobras. Então, entende? A população está apertada. No limite é o seguinte, o cara, ou a moça, né, ou a mulher, a mãe de família, enfim, por aí, ela está trabalhando, ela está se virando, a grana está entrando o suficiente para sobreviver, mas não para tirar de dentro do buraco. É fácil fazer isso, tirar de dentro do buraco? Não, não é. Exige uma visão agressiva de reativação da economia de curto e médio prazo. A gente está até apontando, de certa maneira, para o longo prazo, na minha visão, timidamente, por meio do Nova Indústria Brasil. O BNDES tem estimulado investimentos a partir da sua disponibilização de crédito para diversos setores da indústria, que geram empregos mais qualificados, mas isso leva tempo para ganhar maturidade, para maturar, né? Não é assim do dia para a noite. Na infraestrutura também está acontecendo alguma coisa? Sim, mas muito timidamente, não com aquela agressividade de mudança, de alteração da paisagem nacional e de reconfiguração da nossa infraestrutura, o que inclusive seria muito importante para estimular novos investimentos, um novo ciclo de crescimento e de reestruturação da base produtiva brasileira. Isso não está ocorrendo de maneira agressiva. Teve uma retomada, uma requalificação. Tá? Importante. Então não há esse sentimento de muitas oportunidades, né, de uma possibilidade de rever, de ter um novo impulso individual, familiar, comunitário, sob o ponto de vista da economia. E aí entra o segundo aspecto, que começa a apertar, o segundo argumento, e que está muito claro para mim, né? O quadro do endividamento dos brasileiros, né? Fica notório, né, que essa é uma situação latente, né? A gente pode pegar aqui os dados do Banco Central, né, e que nos informa que o endividamento das famílias ficou em 49,7% da renda acumulada em 12 meses. Isso é um relatório de janeiro de 26, né? O que corresponde a um patamar estável no mês de 1,1 ponto percentual acima do nível de um ano antes. Ou seja, a gente tem praticamente 50% da renda acumulada que está sendo direcionada à dívida, né? Pagamento de dívida.
Em termos simples, isso significa que o estoque de dívidas das famílias equivale a quase metade da renda anual disponível, considerando aí a métrica que o Banco Central utiliza, né? Então, trocando em miúdos, a galera tá endividada. E na medida que a gente tem um juros estratosférico, em termos de taxa Selic, mais um spread bancário, que é essa diferença entre o juro básico da economia e o juro praticado pelos bancos, que é mais estratosférica ainda, que aí a gente vai pegar, puxa, cartão de crédito rotativo do cartão de crédito, você tem juros de 1000% ao ano, pô, né? Cheque especial, o cara tá pendurado no cheque especial. Mas vamos substituir por uma dívida mais barata. Mas aí o cara olha o seguinte, meu irmão, a dívida mais barata, que tá lá do programa, inclusive do Desenrola, e do crédito consignado, que o governo lançou e etc., ela é mais baixa, mas ela é 55%, 60% ao ano. Então o cara pega o crédito para rolar a dívida. E ele, diante da sua renda que está subindo ali timidamente, na média, configura o aumento da massa salarial, mas não é tão agressivo, o cara se enrola de novo na dívida. E não é porque ele é gastador, que ele é louco, porque ele é sem juízo, ou ela é sem juízo, etc. É porque a demanda pelas necessidades, né? As necessidades são amplas e a renda dela não consegue suprir. E aí entra um outro fator que eu acho fundamental, que tem a ver com essa questão da dívida, que é o terceiro argumento, que é o seguinte: as restrições fiscais, né, que o governo se autoimpôs num contexto político sui generis, né? A gente pode discutir isso, eu já discuti isso aqui no canal, quase para todo vídeo eu volto nesse tema do arcabouço fiscal. Ela impede também que haja uma oferta pública de bens ou serviços que permitam aliviar a renda da família. O que eu estou querendo dizer? Trocando em miúdos, tá? Quando o cara olha para a situação, ou a mãe de família olha para a situação da sua família, né, da saúde da sua família, ela prefere ficar pendurada em dívida e pagar um plano de saúde lero-lero, safado, que tá roubando deles, cobrando um absurdo e oferecendo um produto porcaria, do que ter que, principalmente em grandes capitais, tá? Nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras, do que se aventurar nas instalações dos hospitais públicos, via SUS. E aqui não é uma crítica ao SUS, pelo contrário, é uma crítica à falta de centralidade do orçamento voltado a esse tipo de bem público essencial. O orçamento tinha que estar bombando o SUS. A gente tinha que ter uma visão de longo prazo, estratégica do SUS, como fundamento da saúde geral da população, mas também como fundamento de um serviço que alivia a renda das famílias brasileiras. Entende? O mesmo raciocínio eu posso fazer para a educação. A pessoa hoje que quer almejar um futuro diferente para o filho, ela está investindo nas tripas ali numa escola particular, lero-lero, de conteúdo padronizado, produção em série, mas porque a escola pública tá faltando tudo, entende? Wesley, mas é uma competência compartilhada entre estados, municípios e União. Sim, mas o país é o mesmo, né? Foi aprovado, vai sair um vídeo semana que vem aqui, o novo Plano Nacional de Educação, que recompõe a meta de investimento de 10% do PIB em educação. Hoje o investimento é em cerca de 5 alguma coisa por cento. Com o arcabouço fiscal, essa meta é uma mentira. Percebe? E sob o ponto de vista da família, das pessoas, elas estão dando rim para colocar o filho numa escola particular de, repito, lero-lero, emburrecedora, mas porque ela não tem
a confiança necessária de colocar o filho numa escola pública, o que aliviaria a sua renda sobremaneira. Arrisco a dizer aí que as famílias investem muitas vezes acima de 30% da sua renda. Uma renda que, na média, está apertada em 50% com dívida, outros 30% ela investe na educação dos filhos, nessa educação lero-lero. E aí, sobra quanto? E aí nós vamos falar para essa faixa que está entre 2 e 5 salários mínimos, pedir para ela estar satisfeita? Ela não está. Ela não está satisfeita. E aí, gente, o argumento aqui final para esse vídeo, tá? É o seguinte. O que nós precisamos fazer? Porque eu retomo a premissa. Para mim, a gente tem que reeleger o Lula. Ponto. E aí eu diria o seguinte. Tanto aqueles que fazem um trabalho como eu faço aqui, de comunicação e esclarecimento público, tanto aqueles que se colocam como candidatos a deputados federais, estaduais, do campo progressista, digamos assim, ampliado, né? Não adianta, gente, a gente fazer esse argumento para o povo de defesa da democracia, de defesa das instituições, da racionalidade com a coisa pública. Concordo com isso tudo. Bolsonaro foi um desastre para o Estado brasileiro. Bagunçou o Estado brasileiro inteiro. Bagunça, gente louca, pilantra, que roubalheira e de verdade é o que fizeram, um tanto de escândalo e mais, né? Eles trouxeram o patamar de qualidade da gestão pública para a lona. Mas o povo é distante para o povo fazer essa análise. Apesar do meu trabalho, do seu trabalho, de estar aqui direto tentando esclarecer isso. O povo está olhando ali para o seu cotidiano e para a visão de futuro. O que eu posso? Vai melhorar? Eu tenho expectativa, esperança. Há coisas acontecendo que me sinalizam que eu vou ter uma expectativa? Gente, é uma massa de jornal, de rádio tradicional falando para ela que tá ruim pra caramba, explorando o que tá ruim mesmo e reforçando que a solução seria eventual maior liberação aí para ela trabalhar no liberal aí, no argumento liberal, para ela mesmo dar um jeito na vida dela. Então o povo cai nessa balela. Entende? E se o povo cai nessa balela, não nos cabe endossar isso não, tá? E trazer argumentos de que, olha, veja bem, é necessário, olha, veja o que o Bolsonaro fez na pandemia, olha a gestão. Claro, foi um desastre, cara, é um desgraçado que matou 700 mil pessoas, mas isso é difícil pro povo entender. Quando tá ruim no dia a dia. Então nós precisamos apontar pro futuro, e nós temos possibilidades. Nós temos coisas nas mãos, tá? Primeiro, o governo deveria usar um discurso de revisão da regra fiscal. Se o governo não utilizar, nós devemos utilizar. Nós precisamos de um Estado que atenda às necessidades da população. E ponto. E fazer o escarcéu para ter essa realidade concreta. Então, quem é candidato a deputado federal tem que falar isso. Quem é candidato a deputado estadual tem que falar isso. Quem é comunicador público tem que falar isso. Segunda coisa, nós temos oportunidades no mundo contemporâneo que nos permite trazer para o Brasil um novo ciclo de desenvolvimento, de reindustrialização, de qualificação, complexificação, se quiserem, da nossa economia, né? Nós temos alguns setores voltados para o nosso mercado interno que nos permite esse impulso, mas a gente precisa trabalhar isso com uma nova política pública, né? Um novo regime orçamentário. Então, nós temos aí a possibilidade da gente avançar na indústria de fármacos, tem coisas acontecendo, né, vacinas no Brasil, aqui em BH, o centro de vacinas aí da UFMG, lá no BH Tech, tem muita coisa interessante, muita pesquisa, e a gente tem que colocar muita grana nisso e instituir um sistema que permita que a grana seja canalizada para esses fins, né? Nós temos possibilidades aí com as terras raras, pelo amor de Deus, não vamos deixar isso passar. Isso é centro do processo tecnológico. Nós temos os recursos. Não vamos deixar os Estados Unidos meter a mão nisso. Pelo amor de Deus.
né? Então tem a ideia aí da Terrabras, tem o texto que a gente fez aí na Fundação Maurício Grabois indicando algumas soluções possíveis e caminhos possíveis institucionais nesse sentido, né? Então tem muita possibilidade, né? Bioeconomia, muita coisa para a gente fazer. E, fundamentalmente, a gente precisa de um novo ciclo de investimento na infraestrutura, porque isso traz resultado de curto prazo. E, para isso, a gente vai precisar rever, colocar, nem que seja colocando à parte do arcabouço fiscal, esses elementos estratégicos de reativação da economia brasileira. É isso que nós temos que falar para o povo. Olha só, foi um momento, a gente reconstruiu institucionalmente o Brasil, e agora nós vamos pisar o pé no acelerador e vamos fazer desse Brasil, em 10 anos, se a gente permanecer aqui, um outro país, né? Um outro país. E eles não conseguem oferecer isso para vocês. Eles conseguem oferecer o seu abandono, a desarticulação do Estado para agir em favor do seu interesse. É isso que eles conseguem oferecer. E nós não. Nós vamos requalificar esse Brasil e comprar a briga com quem tiver que comprar. E aí, inclusive, nosso discurso central em defesa da soberania brasileira. E aí o elemento das terras raras e dos minerais críticos e uma nova possibilidade de avançar na cadeia produtiva, desenvolvendo tecnologia e novos produtos por meio de novas estratégias, né, inclusive possibilidades de venture capital em setores tecnológicos, mas de joint ventures com capitais do sul global, enfim, principalmente com a China, que está avançada nesse processo, ele se torna elemento fundamental. Mas precisamos defender de maneira consistente, informada e corajosa a necessidade de um novo momento fiscal para o Brasil também, para que a política econômica possa nos permitir avançar naquilo que tá na modinha falar isso aí, né? A dor da população, tá bom? É isso aí, galera. É o recado que eu queria passar. Te convido novamente aí a se inscrever no canal, a dialogar, né? Fala aí o que você acha dessa reflexão que eu apresentei aqui. E bora pra cima, né? Não vamos titubear não, porque a gente não pode deixar um desastre acontecer com o Brasil. Falando isso, quero te convidar, tá aqui na descrição do vídeo, a assim incorporar a uma comunidade muito interessante que está sendo capitaneada aí, puxado pelo meu amigo Adson Ribeiro, que é o Pra Cima Minas, né? Pra Cima Minas. É uma iniciativa para que a gente passe a desenhar, muito no espírito que eu tô falando nesse vídeo, uma estratégia também para o estado de Minas Gerais, né? Num novo ciclo de desenvolvimento aí para o país. Então acompanha aí, dá uma olhada, o link tá aqui na descrição do vídeo, confere lá, você lá vai ter a oportunidade de apresentar suas propostas para Minas e dialogar com esse coletivo aí que tá bastante voltado a repensar o estado de Minas Gerais, tá bom? Um beijo, até a próxima, valeu!